Capítulo 7, 1847. Numa manhã de novembro, Hope batia claras de ovos à mesa da cozinha quando Martha voltou de seu habitual encontro semanal com Lady Hervey para decidir as refeições da semana seguinte. A patroa irá a Sussex amanhã de novo, anunciou Martha com ar importante. Hope desviou os olhos da tigela com a notícia inesperada. É o pai dela quem está doente agora? Ele não andava muito bem desde que a esposa morreu, disse Martha, como se o conhecesse pessoalmente. Coitado do homem sozinho naquela mansão enorme. Hope conteve um comentário sarcástico. Martha era uma boa pessoa, mas Hope achava que deveria dedicar sua simpatia a quem de fato a merecia. O Sr. Dorville tinha uma quantidade imensa de criados cuidando dele e de sua propriedade, enquanto, a menos de 1 quilômetro dali, havia famílias inteiras vivendo apenas com alguns shillings por semana. Lutavam para alimentar os filhos e nunca podiam se dar ao luxo de chamar um médico quando ficavam doentes. A patroa disse se Nell ia com ela? Perguntou Hope. Claro que sim. Uma senhora não viaja sem sua criada pessoal. Martha bufou. Nem mesmo aqui, onde os padrões vêm caindo um pouco todos os dias. Hope não fez mais perguntas porque achou muito irritante a atitude superior de Martha. No entanto, a cozinheira estava certa com relação à queda dos padrões em Briargate. Ela não conhecera os velhos tempos, quando havia cerca de 15 criados na mansão. Nos últimos anos, quando alguém ia embora, os criados restantes dividiam o trabalho entre eles. Martha fora contratada porque alguém tinha que substituir a velha cozinheira que falecera. Um ano atrás, porém, quando Rufus fora para a escola em Wells, essa situação se deteriorou ainda mais. Um mês depois da partida de Rufus, Ruth foi embora zangada porque lhe pediram que se tornasse uma criada para todo o serviço de casa. James fora demitido quando Sir William vendeu todos os cavalos, exceto 2, e Robbie deixou o serviço para se casar. Hope e Nell sentiam muita falta de Ruth e James, mas tinham que admitir que ir embora tinha sido melhor para seu irmão e irmã. Ruth foi para Bath trabalhar como governanta para um viúvo com 2 filhas de 7 e 9 anos, e 6 meses depois estava casada com ele. O viúvo era um pedreiro chamado John Pike, e, embora o casamento parecesse ser muito repentino, Nell e Hope visitaram Ruth 2 vezes desde então e acharam que ela parecia muito feliz. John Pike era um homem amável e trabalhador, com uma casa agradável, e suas 2 filhas estavam entusiasmadas com o fato de terem uma nova mãe. Na semana anterior, Ruth havia escrito para contar que estava esperando um bebê, o que deixou Nell e Hope encantadas. Sir William providenciou para James um novo emprego como cavalariço principal em Littlecote Manor, em Berkshire, talvez se sentindo culpado por ser obrigado a fazer cortes no pessoal. Albert poderia cuidar de Merlin e Buttercup, a égua que puxava a carruagem menor de 2 rodas, e não havia necessidade de manter cavalos para a carruagem maior quando ele podia tomar o trem para Londres. Qualquer que tenha sido o motivo apresentado para as demissões, todos os criados sabiam a verdade. Sir William estava passando por graves dificuldades financeiras. A casa de Londres tinha sido vendida alguns anos antes e desde então as festas em Briargate tornaram-se gradualmente menos frequentes. Nell dizia que era difícil lembrar como eram os preparativos para um grande jantar, ou até mesmo para receber convidados nos fins de semana. Lady Hervey agora tomava conta dos gastos domésticos. Deu a entender a Baines que talvez eles não precisassem acender as lareiras nas salas, que raramente usavam, e deixou Martha chocada ao sugerir que ela deveria,
preparar refeições mais simples. Em várias ocasiões, o comerciante de vinho e o açougueiro tinham ido a Briargate para exigir o pagamento da conta, embora Baines tenha feito crer que não passavam de meros lapsos de sua parte. A melancolia de Lady Hervey pairava pela casa, afetando a todos. Nell alegava que ela ainda estava de luto pela mãe, o que talvez fosse mesmo verdade, mas não saía mais para visitas nem compras e muitas vezes passava o dia todo na cama. Sir William não parecia se importar com o que acontecia na casa. Raramente estava presente e quando estava bebia muito e brigava com a esposa. Os criados estavam apreensivos demais com relação à sua estabilidade para se queixar de trabalhos extras. Albert não reclamou quando perdeu Willie, seu assistente, nem por ter que cuidar dos cavalos e servir de cocheiro. Nell não disse nada sobre ter que limpar os quartos do senhor e da senhora. E Hope mordeu a língua quando lhe mandaram esvaziar os baldes de água suja, transportar a água do banho e fazer a maior parte do trabalho da lavanderia. Entretanto, era o leal e sofredor Baines quem aguentava o maior peso dos cortes. Ele sempre trabalhara como criado pessoal de Sir William, além de ser responsável por manter as lareiras acesas e os sapatos limpos. Agora supria faltas em todos os lugares, desde trabalhos de manutenção da casa até varrer o pátio da estrebaria e polir as peças de bronze da porta da frente quando ninguém mais encontrava tempo para fazê-lo. Como resultado de todas as tarefas extras, Hope já não morava na casa do portão com Nell e Albert. Ocupava o antigo quarto de Ruth no sótão e, embora tivesse que trabalhar muito mais, pelo menos quando o dia terminava não tinha que aguentar o silêncio sombrio de Albert nem seus olhares reprovadores. Sentia a falta de Ruth e James, mas sentia muito mais a falta de Rufus. Depois do acidente na lagoa, desenvolveram uma ligação especial. À medida que o dia de sua partida para a escola se aproximava, Baines e Ruth haviam permitido que ela passasse grande parte do tempo com ele. Montavam quebra-cabeças no quarto de brinquedo, jogavam cartas e inventavam dezenas de diferentes jogos de adivinhação. Hope notava que ele estava preocupado. Franzia a testa para o grande baú novo e reluzente no canto do quarto de que Ruth ia, aos poucos enchendo de roupas, e dizia que fugiria caso não gostasse da escola. Mas Hope tentava acalmá-lo, lembrando que todos os meninos novos sentiriam o mesmo, e que ele logo faria amigos e depois o distraía com uma nova brincadeira. Lady Hervey ainda não retornara quando ele teve que partir, mas o pai voltou para levá-lo na carruagem de 2 rodas. Os criados foram para a frente da mansão despedir-se, e havia lágrimas nos olhos de todos, enquanto Rufus corajosamente gritava adeus e fingia estar feliz por partir. Hope imaginava que ele seria influenciado por seus novos amigos e que, quando voltasse nas férias, não ia querer mais ser amigo de uma ajudante de cozinha. Mas estava errada. Sempre que ele voltava para Briargate, ia direto para a cozinha encontrá-la. Nell e Baines decidiram que era melhor para Rufus estar na cozinha ou na companhia de Hope do que vendo o pai bêbado, a mãe aos prantos ou ouvindo os dois discutindo. Nell muitas vezes suspirava e recordava os tempos felizes de quando Rufus ainda era bebê. Sir William talvez passasse muitos dias fora na época, mas quando estava em casa, ele e Lady Hervey
Brincavam com o filho e o patrão nunca se trancava em seu estúdio para beber. Agora, quando estava muito embriagado, procurava Lady Harvey e inventava um motivo para brigar com ela. Rose comentara que tinha que varrer copos e louça quebrados, uma porção de vezes depois dos ataques de fúria dele nessas ocasiões. Essas claras vão se desmanchar se você continuar batendo, exclamou Marta, tirando Hope de seu devaneio. Desculpe, não percebi, respondeu Hope e entregou a tigela à cozinheira para a sobremesa que estava preparando. Gostaria de saber por quanto tempo Lady Harvey vai se ausentar desta vez. Marta deu de ombros. Quem sabe? Espero que volte para o Natal. O Sr. Rufus não vai gostar se ela não estiver aqui. E tomara que Albert não encontre problemas para ir a Bath amanhã. As estradas vão estar traiçoeiras. Chovera muito em setembro e outubro, e agora havia fortes geadas todas as noites. A colheita do ano fora pobre, e se o inverno fosse muito frio, todos sabiam que haveria grande sofrimento nos vilarejos vizinhos. Até Matt estava tendo dificuldades. Seu sogro morrera no ano anterior, e com a esposa, a irmã ainda solteira, e a sogra para manter, mais os 3 filhos, ele tinha que se esforçar muito. De vez em quando, Hope pensava em tentar encontrar um emprego em Bristol ou Bath, pois sua vida ali era só trabalho e mais trabalho, sem companhias da própria idade. James escrevia e contava sobre as ceias da colheita e as festas de Natal que os criados tinham em Littlecote, e então lhe parecia muito divertido trabalhar em uma casa grande. Mas Baines aconselhou-a a não sair até ser uma cozinheira experiente, para poder se candidatar a um cargo qualificado, pois a maioria das ajudantes de cozinha era tratada com muito mais rigor do que em Briargate. Então ela observava Marta com muito cuidado, fazia perguntas sobre qualquer coisa que não entendesse, oferecia-se para preparar alguns dos pratos e anotava as receitas mais complicadas. Às vezes, desejava ser igual a Marta e Rose, pois a mente delas não ia muito além de Briargate e das fofocas locais. Não sabiam ler e tudo o que conheciam vinham de pessoas igualmente limitadas. Resmungavam muito, sobretudo agora que havia certa incerteza no ar. Porém, nenhuma delas parecia ter qualquer ambição. Hope estava ciente de que desconhecia o mundo além de Briargate, mas lia os periódicos, os jornais e um ou outro livro que chegava até a cozinha. Sabia que muitas pessoas trabalhadoras tinham coragem de desafiar a injustiça das leis do governo, e no país inteiro havia revoltas como as ocorridas em Bristol no ano anterior ao seu nascimento. Não achava justo apenas os proprietários poderem votar. Eles elegiam para o parlamento homens que só cuidavam de seus interesses, e os pobres tinham que se virar sozinhos. Você vai viajar com Lady Harvey? Perguntou Hope mais tarde, quando Nell entrou na cozinha. Felizmente, Marta conversava com Baines na sala dos criados, então as duas estavam sozinhas. Não fique desanimada, Nell sorriu. Será só por algumas semanas. Hope suspirou. Detesto quando você não está aqui. Sentia-se solitária desde a partida de Ruth e James, mas com Nell também ausente, ela sabia que ia ficar muito sozinha e isolada. Nell acariciou o rosto da irmã. Acho que precisamos encontrar um namorado para você. Não estaria pensando em sua velha irmã se um rapaz distraísse sua mente. Há tanta chance de eu conhecer um rapaz trabalhando aqui quanto a de me tornar rainha, retrucou Hope emburrada. Nell pareceu preocupada e Hope sentiu vergonha do que tinha dito.
Vou ficar bem, mas volte antes do Natal. Pode ir até a casa do portão de vez em quando arrumar as coisas para Albert? Perguntou Nell. E se eu não conseguir voltar antes que o Sr. Rufus chegue para o Natal, você me promete que vai ficar de olho nele? Hope assentiu e sorriu. Sabia o que Rufus acharia desse pedido. Ele dizia que Nell o tratava como se ainda tivesse 5 ou 6 anos, que agora era um rapaz robusto de quase 13 e que havia amadurecido consideravelmente na escola. E não se aproxime de Sir William quando ele estiver bebendo, pediu Nell. Se ele tocar o sino, deixe Rose ou Bennis irem atendê-lo. Será que Lady Hervey também vai perder o pai? Hope pressentiu que Nell estava preocupada com alguma coisa e pensou que talvez fosse aquilo. Acho que sim. Ela não é tão próxima dele quanto era da mãe, mas a morte dele lhe trará mais problemas. Hope ergueu a sobrancelha intrigada. Realmente não deveria lhe contar isso. Sobretudo porque o Sr. Dorville ainda não se foi, mas Sir William está achando que a propriedade será dividida entre as 3 irmãs. E não será? Perguntou Hope. Lady Hervey acha que não. O pai dela não aprova as atitudes esbanjadoras de Sir William. Hope sabia exatamente o que Nell queria dizer. O dinheiro de uma esposa passava a ser do marido, e Sir William talvez estivesse contando com a herança de Lady Hervey para tirá-los do vermelho. Se isso não acontecesse, ficaria furioso. Então, quer dizer que nem você, nem Lady Hervey vão ter muito motivo para voltar para casa? Perguntou Hope. Não pretendia ser sarcástica, mas no ano anterior ocorrera-lhe que a patroa e sua criada pessoal tinham muito em comum no que dizia respeito aos maridos. Eu tenho você e Lady Hervey tem Rufus, retrucou Nell. E é só disso que nós duas precisamos. Hope ficou sem graça, pois sabia que Nell a considerava mais como filha do que como irmã. Abraçou-a com força. Amo você, Nell, sussurrou. Você sempre cuidou de mim e não consigo imaginar o que faria sem você. Só queria que tivesse o tipo de vida que merece ter. Tenho mais sorte do que muita gente, disse Nell em tom firme, mas a voz trêmula significava que estava chorando. Você pode me fazer um favor? Claro. Na verdade é para Lady Hervey, disse Nell. Soltando-se dos braços da irmã, enxugando os olhos úmidos no avental e reprimindo as lágrimas. O que eu vou lhe contar é um segredo. Você precisa me jurar que nunca vai contar a ninguém. Eu juro, disse Hope, perguntando-se o que poderia ser esse segredo. Jure por tudo o que é mais sagrado. Hope obedeceu e fez o sinal da cruz no peito. Certo, disse Nell. Quero que examine a correspondência todas as manhãs e guarde qualquer carta parecida com esta. Pôs a mão no bolso do avental e tirou um envelope dirigido a Lady Hervey. A letra tinha um traço forte, bem diferente de qualquer outra letra que Nell tivesse visto. Vai reconhecer esta letra? Hope assentiu. O que quer que eu faça com elas? Perguntou a menina. Apenas guarde-as em segurança até voltarmos e não diga uma palavra a ninguém sobre este assunto, disse Nell baixando a voz com ar conspiratório. Hope ficou boquiaberta, perplexa, pois tal pedido só poderia significar uma coisa. Ela tem um amante? Nell pousou um dedo na boca fechada como advertência e olhou por cima do ombro nervosa. Eu não o chamaria assim, sussurrou. Ele é apenas seu amigo. Mas, se Sir William encontrasse uma carta dele, haveria grandes problemas. E as coisas já estão ruins o suficiente no momento. Então, por que ela simplesmente não escreve para ele agora
Ele diz que está viajando, perguntou Hope. Ele é um soldado, respondeu Nell com impaciência. As cartas demoram muito para chegar. Hope sabia que não adiantava fazer mais perguntas. Via pela expressão tensa da irmã que aquilo era tudo que ela se dispunha a revelar. E que ainda por cima estava preocupada com o envolvimento de Hope em algo que ela própria não aprovava. Não se preocupe, sei ser tão discreta quanto você. Hope sorriu. Eu só queria que fosse você quem recebesse cartas secretas. Isso me deixaria muito feliz. Nell deu um meio sorriso, seus olhos, castanhos escuros, mais serenos com um alívio. Você é uma boa menina. Ela acariciou o rosto de Hope com o mesmo gesto afetuoso que a mãe das duas sempre usava. Não se esqueça de ir arrumar a casa do portão, disse, lembrando-se do dever para com o marido. Pode também lavar a roupa? Posso se conseguir chegar lá antes de Marta. Hope percebeu que tinha que tentar fazer a irmã rir. Com você fora do caminho, ela vai mimá-lo mais ainda. Nell deu uma risadinha e por alguns segundos pareceu uma mocinha de novo, em vez de uma mulher baixinha e gorducha, bastante cansada de 31 anos. Ela pode mimá-lo quanto quiser, mas é preciso lembrar que não se tira leite de pedra. Hope pensou muito no amigo misterioso de Lady Hervey nos 2 dias seguintes. Pelo que sabia, o capitão Pettigrew era o único militar que já estivera em Briargate e certamente o único homem que sempre aparecia quando Sir William estava ausente. Além disso, havia aquela observação que Rose fizera anos antes sobre Nell ficar nervosa com a presença dele. Não fazia sentido na época, mas agora fazia. Quando Nell desaprovava qualquer atitude, ela sempre ficava com aquela expressão tensa. Então só podia ser ele. Obviamente era chocante que sua patroa tivesse um namorado secreto, mas Hope continuava com todas as boas impressões que tivera sobre o capitão no dia em que encontrou a cozinheira inconsciente. Era encantador, bonito e atraente, e ela achava que qualquer mulher, casada ou não, gostaria de receber suas atenções. Por ele, Hope estava disposta a interceptar as cartas e mantê-las em segurança. O tempo ficou mais úmido e ventoso, depois que Lady Hervey e Nell partiram para Sussex. Uma noite, o vento ficou tão forte que um velho carvalho no jardim caiu com um estrondo, por um triz não afetando as estrebarias. Na manhã seguinte, Hope e Rose saíram com Bennis para examinar os estragos, e foi terrível ver as vastas raízes expostas e o enorme buraco no chão onde a árvore estivera durante uns 100 anos. Meu pai costumava dizer que um carvalho tombar é sinal de mau presságio, disse Rose temerosa. Tenho certeza de que seu pai também acredita em bruxas, retrucou Benny sarcástico. Eu diria que é providencial, pois significa que teremos uma fartura de lenha neste inverno. Então vá trabalhar e deixe de ser tola. Hope sentia muita saudade da irmã. Não percebera até então que Nell se tornara o amálgama que mantinha todos eles juntos. Embora fosse uma pessoa tranquila, ela realmente se importava com os companheiros de trabalho e sabia estimular a conversa e o riso entre eles. Sem ela, tudo ficava muito melancólico. Marta só falava de comida. Rose resmungava sobre a quantidade de trabalho que ainda tinha por fazer, e Baines mal abria a boca. A imprevisibilidade de Sir William não contribuía para melhorar o humor. Eles arrumavam a mesa da sala de jantar só para ele decidir comer a refeição em seu estúdio.
Ele dizia a Baines que não voltaria para o jantar e chegava caindo de bêbado no final da tarde exigindo uma refeição. Várias vezes disse a Marta que queria um cardápio especial numa noite, porque ia trazer um amigo para jantar e não aparecia. Rose dizia que ele era um cretino egoísta, mas, como Baines frisava, a casa era de Sir William e ele os pagava para que prestassem serviços a ele. Também lembrava a todos que, caso achassem que poderiam conseguir um trabalho mais fácil, eram livres para deixar Briargate. Uma carta com o mesmo traço forte que Nell lhe mostrara chegou 2 semanas depois da partida de Lady Hervey, coincidindo com uma mensagem de Nell para Hope. Ela guardou as duas no bolso do avental e colocou o resto da correspondência na bandeja de prata, no corredor, para que Sir William olhasse mais tarde. Terminou de acender a lareira do salão e voltou para a cozinha antes de ler a própria carta. Nell não escrevia muito bem, então fora breve e direta. O Sr. Dorville morrera. Calculava que levariam cerca de 2 semanas até poderem voltar para casa, e ela esperava que tudo estivesse caminhando bem em Briargate. Hope sabia que, assim como Nell escrevera para ela, Lady Hervey teria escrito para o marido, e, presumivelmente, ele ia imediatamente para Sussex. Perguntou a si mesmo se no caminho ele apanharia Rufus na escola e o levaria também, ou apenas lhe escreveria para relatar a notícia da morte do avô. Só depois do café da manhã, quando Hope subiu com Rose para arrumar o quarto de Sir William, foi que pensou novamente na carta do capitão. Tinha tirado a carta do bolso do avental e enfiado no corpete do vestido, enquanto estava no banheiro. Mas o papel estalou um pouco quando a tirou de lá e achou que precisava encontrar um lugar melhor para guardá-la. Sabia que precisava ter cuidado. Rose era extremamente abelhuda e Ruth sempre alertara Hope para nunca deixar nada no quarto que não quisesse que fosse visto, porque Rose mexia nas coisas de todo mundo. Rose não sabia ler, portanto não reconheceria a letra, mas era ardilosa o suficiente para levá-la a Baines, fingindo tê-la encontrado na escada. Isso também significava que não seria uma boa ideia escondê-la no quarto de Lady Hervey, pois sem dúvida Rose passava um pente fino por lá enquanto o limpava. A casa do portão parecia o lugar mais seguro. Ela poderia escondê-la debaixo do colchão de sua antiga cama, pois Albert não teria motivo para entrar naquele quarto e muito menos revirar a cama. Além do mais, pretendia mesmo ir lá para limpar. Mais tarde, naquela manhã, Hope estava de volta na cozinha quando Sir William entrou. Soube de imediato por que ele viera, mas Marta e Baines pareciam espantados ao vê-lo, já que o patrão raramente visitava a cozinha. Como sempre, quando o via, Hope ficava impressionada com sua semelhança com Rufus. Ele estava com 40 e poucos anos, mas parecia muito mais jovem. Nem o excesso de bebida tinha estragado a pele clara ou entorpecido os belos olhos azuis. Os lábios frouxos e a ausência de um maxilar forte denunciavam um caráter fraco. Mas, como estava usando um colete azul marinho com bordado de rosas pequeninas, feito por Lady Hervey, e seus cabelos cacheados estavam despenteados, a imagem geral era de um rapaz dissoluto e bonito. Recebi uma carta de Lady Hervey esta manhã, disse ele. Infelizmente, o pai dela morreu enquanto dormia, há 3 dias. Devo partir amanhã cedo para o funeral. Estou certo de que posso deixar Briargate em suas mãos. Baines ofereceu suas condolências,
Depois perguntou como o Sir William ia viajar e o que ele gostaria de levar na bagagem. Albert me levará para Bath na carruagem pequena. E vou tomar o trem a partir de lá, respondeu Sir William. Não vou precisar levar muita coisa, só vou me ausentar por alguns dias. Albert entrou na cozinha para almoçar por volta de meio-dia e, como sempre, Marta se alvoroçou em torno dele, dessa vez porque seu casaco estava molhado. Hope estava na copa limpando a prataria e achou graça dos esforços da cozinheira para fazê-lo conversar com ela. Àquela altura, a mulher já deveria ter percebido que Albert era uma causa perdida. Ele informou a Marta que passara a manhã serrando o carvalho caído. Observou que o rio Shill estava subindo a níveis perigosos de novo e que previa que aquela chuva pesada duraria mais 2 dias. Você não deve voltar lá para fora hoje à tarde, exclamou Marta. Mesmo sendo um homem grande e forte, isso não impedirá que apanhe um resfriado. Albert disse que havia arrastado alguns troncos grandes para o depósito de lenha e que trabalharia lá, no seco, cortando-os em pedaços menores. Hope achou que o cunhado parecia menos rude do que o habitual, quase como se estivesse sucumbindo às tentações de Marta. Ela irritava Hope e Baines com sua constante tagarelice, mas tinha um coração bondoso e adorava alimentar as pessoas. Contara a Hope que, quando era moça e ajudante de cozinha, namorava um lacaio e decidiram se casar. Sua patroa reagiu como a maioria dos nobres com relação a casamentos entre criados e foi contra. Marta estava com mais de 40 anos e não possuía nada, além de tornozelos inchados, mãos calejadas e um título de cozinheira, para ostentar por toda uma vida de trabalho árduo. Hope estava firmemente determinada a não permitir que sua vida ficasse igual à dela. Às 3:30 da tarde, Marta cochilava numa cadeira na sala dos criados e Rose acabara de colocar os ferros no fogão para passar as camisas de Sir William, quando Hope saiu discretamente pela porta dos fundos. Caía uma chuva forte, mas ela achava melhor ir logo arrumar a casa da irmã, porque quando Sir William partisse para Sussex, era provável que Albert voltasse para lá. Não pediu permissão a Baines, pois ele provavelmente diria para ela esperar até o dia seguinte. E Hope não queria admitir, mas tinha muito medo de encontrar Albert. Ele era bastante amável na mansão, mas em casa voltava a se comportar como quando ela morava lá. Dava ordens como se Hope fosse sua escrava e criticava tudo o que fazia. Baines estava no quarto de vestir de Sir William, preparando sua bagagem para a viagem. E como o cômodo ficava na parte de trás da casa, ele não a veria descendo o caminho. Com sorte, estaria de volta antes mesmo de ele saber que ela saíra. A chuva cerrada permitia que ela enxergasse apenas poucos metros à frente, e quando chegou ao portão, seu capote estava encharcado e suas botas ensopadas. Foi para a porta dos fundos, encontrou a chave escondida debaixo de uma pedra, tirou o capote e as botas e deixou-os sob o abrigo da varanda para escorrer. Depois entrou de meias. Para sua surpresa, o fogão estava aceso e a cabana muito quente. Havia a bagunça habitual, a mesa cheia de pratos, canecas e copos, uma bisnaga de pão deixada de fora se estragando e uma garrafa de uísque meio vazia. Albert era um hipócrita terrível. Reclamava de desordem e imundície e, no entanto, ficava bastante à vontade em criá-las ao seu redor. O chão também estava muito sujo. Albert, evidentemente, não estava tirando as botas sujas quando entrava, pois havia pedaços de lama seca por todo o canto.
A chaleira estava cheia e ainda bastante quente. Então Hope a colocou de volta no fogão e subiu as escadas para esconder a carta do capitão e fazer a cama de Albert antes de começar a lavar os pratos e o chão. Quando chegou ao alto da escada, ouviu um rangido. Parecia que a janela do quarto principal estava aberta e batendo ao vento. Quando abriu a porta e entrou, deparou-se com uma visão que a fez ofegar horrorizada e tapar a boca com as mãos. Albert estava na cama e a pessoa loura de cabelos cacheados debaixo dele não era uma mulher, mas sim Sir William. Os dois homens estavam nus, o peito e os braços musculosos de Albert cobrindo seu patrão, mais esbelto e de pele muito clara. Tal visão estava além da compreensão de Hope. Ela congelou. Até seu coração pareceu parar de bater com o susto. Saia, rugiu Albert. Hope fugiu escada abaixo. Mas a enormidade do que testemunhara era tão terrível que não sabia o que fazer. Tinha consciência de que animais machos tentavam montar uns aos outros quando não havia fêmeas disponíveis, mas não sabia que homens podiam fazer o mesmo. O choque a impediu de tomar uma decisão, e ela ficou parada na sala chorando. Ouviu a voz profunda de Albert e o tom mais alto e queixoso de Sir William misturando-se a dele. Parte dela acreditava que Sir William desceria pela escada a qualquer momento e lhe daria uma explicação razoável para o que tinha visto. Mas a outra parte lhe dizia que não havia possibilidade de uma explicação inocente. Não devia ter ficado ali mais do que 1 minuto, sem saber se fugia ou mesmo para onde fugir. Porém, assim que ouviu os passos de Albert na escada, voltou a raciocinar e percebeu que deveria sair pela porta dos fundos. Os cadarços das botas estavam emaranhados e seus dedos se tornaram inúteis com o pânico. Tentou forçar os pés para dentro das botas, sem sucesso. Ouviu a porta da frente se fechar e deu um leve suspiro de alívio, achando que os homens tinham ido embora. Mas quando pegou o capote no gancho, a porta de trás se abriu e Albert agarrou seu ombro. Entre agora, rosnou ele. Ela tentou se soltar, mas o cunhado era forte demais. Puxou-a de volta para a cozinha, trancou a porta e a esbofeteou. Quando instintivamente se inclinou para esconder o corpo, a carta do capitão para Lady Hervey caiu. — O que é isso? Quis saber ele ríspido. — Uma carta de seu namorado? Sua rameirinha suja. Ele arrebatou a carta do chão, mas quando viu a quem era dirigida, sorriu com ar feroz. — Roubando as cartas de sua senhora, não é? — Não. Lady Hervey me pediu para guardar para ela. Apoiando um pé na barriga da cunhada para segurá-la contra a porta e se equilibrando na outra perna, ele rapidamente abriu o envelope e tirou a carta para lê-la. Então, ela também é uma traidora, disse, enquanto seus olhos percorriam a folha de papel. Hope sentia o rosto inchar, cada parte de seu corpo pulsava de dor. Então, desejou que ele a matasse logo, pois não aguentava mais. Enquanto ele lia a carta, Hope de repente percebeu que o ato que tinha testemunhado devia ser a principal causa da infelicidade de Lady Hervey e de Nell. Embora estivesse convencida de que não sabiam o que Albert e Sir William faziam escondidos, aquilo devia ter afetado seus casamentos. Estaria acontecendo havia semanas, meses ou anos. Teria Albert se casado com Nell apenas para ocultar sua anormalidade? Quando isso chegou? Perguntou ele, hoje de manhã.
Ele pôs o pé no chão pensativo. Hope queria tentar fugir, mas sabia que não chegaria à porta da frente, antes de Albert alcançá-la. Então ficou ali esperando o corpo inteiro latejando de dor. Quer dizer que a patroa conquistou a lealdade de Walter Renton? Disse ele irritado. Até onde você iria para protegê-la? Hope não tinha ideia do conteúdo da carta, portanto não sabia a que Albert estava se referindo. Não sei, sussurrou. Eu bem que poderia matá-la agora, disse ele, mostrando os dentes. Quem sabe até os jardins de Briargate poderia enterrar seu corpo na floresta e ninguém jamais saberia. Mas posso deixá-la ir se prometer deixar este lugar e nunca mais voltar. Hope achou que ele estava apenas brincando, querendo que implorasse por sua vida para ter ainda mais poder sobre ela. Não ia deixar isso acontecer. Você não teria paz se me deixasse ir, afirmou ela. Eu poderia contar a alguém. É claro, mas eu não recomendaria, disse ele, os olhos escuros brilhando de malícia. Veja bem, nós dois, Sir William e eu, diríamos que você não passa de uma grande mentirosa. Nenhum juiz aceitaria a palavra de uma tola ajudante de cozinha contra a de um membro da aristocracia, principalmente quando a tal criada tentava esconder o adultério de sua senhora, e poderíamos mostrar esta carta para provar isso. Hope talvez nunca tivesse gostado de Albert, mas até então sempre pensara nele como alguém leal ao seu senhor e sua senhora. Mal podia acreditar que estava disposto a arrastar o nome de Lady Hervey na lama, quando ela sempre fora tão boa para ele. E ainda há, Nell, outra razão pela qual você não gostaria de fazer um escândalo, ele sorriu. Sei que ela está metida nisso. Imagine a vida dela sem a patroa, só comigo. O sangue de Hope gelou. Podia imaginar muito bem como ele transformaria a vida de Nell no inferno. Você não precisa me ameaçar ou me machucar. Há outra maneira. Não quero que ninguém passe vergonha, nem você nem Nell. Nem o senhor ou a senhora. Não vou dizer uma palavra sequer a ninguém. Como se atreve a falar assim comigo? Bradou Albert, estapeando-a no rosto novamente. Eu amo Billy e ele me ama. Não damos um tostão furado para o que as pessoas de mente acanhada pensam sobre isso. O fato de chamar Sir William de Billy dava a entender que aquilo já vinha acontecendo havia algum tempo. Porém, também percebeu que Albert era desequilibrado e que uma única palavra errada poderia fazê-lo perder a cabeça. O que quer que eu faça? Perguntou ela hesitante. Hope sentia tanta dor que perdera as forças e concordaria com qualquer coisa para se afastar dele. Vá embora hoje à noite. Não pense que pode me tapear. Quero dizer, imediatamente. Não vá se esconder no meio do caminho com aquele fazendeiro imbecil do seu irmão ou com qualquer outra pessoa de sua família. Lembre-se que quem dá as cartas aqui sou eu. Posso denunciar Lady Hervey como adúltera, e isso iria arruinar não só a vida dela, mas a de seu precioso Rufus também. E posso tornar a vida daquela sua irmã insípida e maçante um verdadeiro inferno. Ele a agarrou novamente pela garganta e apertou, sorrindo de forma insana. Se você se atrever a pisar novamente em Briargate, se escrever uma carta, ou até mesmo enviar uma mensagem, acredite, vou cumprir minha promessa. Soltando-lhe o pescoço, ele a golpeou na barriga e quando ela desabou no chão, uivando de dor, ele chutou sua cabeça. Mais uma coisa, disse Albert, estendendo a mão e arrastando-a para cima, como um saco de batatas. Você vai escrever uma carta para Nell. Uma hora mais tarde, com o céu já escuro e ainda chovendo, Albert empurrou Hope para fora pela porta da frente, para ter certeza de que ela não se depararia com ninguém que a reconhecesse. Mandou que passasse pelo caminho mais longo, através de Chelwood, para chegar à estrada de Bristol. O capote ainda estava encharcado quando ela o vestiu.
mas ele permitiu que ela usasse um dos vestidos antigos de Nell, pois o seu estava rasgado. Ela viu seu reflexo em um espelho enquanto colocava o vestido. Os olhos eram meras fendas de pele inchada. O lábio estava cortado em 2 lugares. Quanto ao resto do corpo, sentia-se tão machucada e maltratada que só seus pés não doíam. Entretanto, imaginou que depois de caminhar os 16 quilômetros ou mais para Bristol, também acabariam doendo tanto quanto o resto. Soluçava enquanto caminhava de cabeça baixa, sabendo que a reação de Nell àquela carta que ele a obrigara a escrever doeria mais do que suas feridas, por mais graves que fossem. Albert era mais esperto do que ela imaginava. Ele lhe disse exatamente o que escrever, que conhecera um rapaz, um soldado, e que estava fugindo com ele porque estava cansada de lavar panelas e acender lareiras. Ele a fez pedir desculpas por levar o vestido de Nell e dizer que a irmã poderia ficar com todas as suas coisas. Calculava que Albert já estaria de volta em Briargate para a ceia e que ouviria Baines, Rose e Martha perguntarem onde ela estava e diria não a ter visto porque passara toda a tarde no bosque. Talvez ele saísse e voltasse mais tarde com a carta, dizendo tê-la encontrado em casa. Hope podia até imaginar a cena na sala dos criados. Baines sentado à cabeceira da mesa, as mulheres uma de cada lado. Baines ia argumentar e insistir que teria visto sinais de alerta se ela estivesse escapulindo para encontrar alguém. Martha e Rose, como patetas que eram, relembrariam os rapazes que haviam feito seu coração bater mais forte e afirmariam ter sempre sabido que Hope tinha um namorado secreto. Quando Nell voltasse de Sussex, a história já teria se espalhado pelo vilarejo. E Nell acreditaria, e seu coração se partiria de tristeza.